Olá pessoal, finalmente retornamos com o vídeo de leituras do mês. Eu não fiz em agosto, então acumulou uns livros bem legais aqui que eu quero mostrar para vocês que eu li no mês de agosto, no mês de setembro, e tem um HQ também, interessantíssimo que eu quero conversar com vocês logo depois da vinheta. Se liga aí. Bom pessoal, já vou pedindo para você dar o like nesse vídeo, inscreva-se no canal se ainda não estiver inscrito e ative o sininho de notificação para ficar recebendo as novidades aqui do canal. Sua inscrição é muito importante. Se você já está inscrito, então deixa o like nesse vídeo aqui no canal. Tá rolando sorteio ainda daquele sorteio da coleção Exit e do Filho de Mil Homens do Walter Hugo Mãe, autografado especialmente para o vencedor do sorteio. Então participa aqui no link aqui embaixo. E eu vou mostrar os livros, as leituras do mês, de forma cronológica para vocês, na sequência que eu fui concluindo cada um dos livros. E começando pelo mês de agosto, eu não fiz esse vídeo justamente porque eu só li 3 livros em agosto. Então resolvi acumular eles, como eu acumulei o Book Haul que eu lancei na sexta-feira passada. E também eu não estava conseguindo produzir muitos vídeos na sexta-feira, não estava saindo os vídeos, estavam saindo os vídeos só da terça. Então achei por bem deixar passar no mês de agosto, mas vou mostrar agora os livros. O primeiro livro que eu concluí em agosto foi esse, que eu já considero um clássico. O Arquivo das Crianças Perdidas, recém-lançado livro da Valéria Luiselli. Ela é uma escritora mexicana, uma jovem escritora mexicana, que tem grande influência nos clássicos da literatura latino-americana, influência nos autores norte-americanos, e aqui ela faz um livro que eu já fiz vídeo, por sinal, vou deixar todos esses livros que eu vou citar aqui, que eu já fiz vídeo, vou deixar aqui embaixo. Um super livro que ela retrata a história de uma família que viaja de Nova York ao Arizona, uma família que está vivendo uma crise, um casal e 2 filhos, e nesse meio tempo, nessa viagem, acontecem uns eventos que vão deixando a história bastante densa, e o ar que se passa dentro do livro, do carro em que se passa o livro, vai ficando denso, e uma série de acontecimentos vão se desenrolando ao longo desta narrativa. Uma narrativa que beira às vezes o experimentalismo e que consegue de forma magistral captar o leitor de forma assim que eu absolutamente não lembrava de um livro de 400 páginas em que eu simplesmente não queria largar. Eu li assim, com muita vontade mesmo, fiquei muito satisfeito com essa leitura. Eu já falei para vocês, considero que foi uma das melhores do ano. Quem tiver a oportunidade de ler, leia, que fala, além de tudo, além do aspecto central desses personagens, tem como pano de fundo a questão da imigração, mas passa longe, muito longe de ser panfletário, passa longe de sequer citar o drama de personagens, o drama não, os agentes políticos da fronteira entre México e Estados Unidos. Então ele é um livro muito elegante, de forma que consegue fazer uma denúncia sem parecer nenhum tipo de panfleto em momento algum. Realmente eu recomendo que você leia e assista meu vídeo também. O segundo livro que eu li foi logo para a Bienal do Livro do Ceará, que aconteceu no mês de agosto. Eu li O Homem que Odiava Machado de Assis, o recém-lançado livro do José Almeida Júnior, lançado aqui pela editora Faro, que tem na capa o Machado de Assis real. Eu li para fazer a entrevista com o Machado de Assis, não, só se eu estivesse numa mesa branca do Santo Espírito. Mas eu li para fazer entrevista com o José Almeida Júnior, e também já foi gravado e já foi lançado aqui no canal. Confere aí embaixo, foi uma conversa bem divertida. José Almeida Júnior foi o primeiro autor a que eu entrevistei logo no comecinho do canal, e a gente combinou na primeira entrevista em 2017, se eu não me engano, dele retornar quando voltasse com um novo romance, e aqui está ele, depois do sucesso do Última Hora, ele retorna com O Homem que Odiava Machado de Assis. Com Última Hora ele foi finalista do Jabuti, finalista do Prêmio São Paulo, ganhou o Prêmio Sesc, e aqui com muita expectativa
ele traz a história de um algoz do Machado de Assis. Ele encontrou exatamente um homem que odiava Machado de Assis numa das brechas biográficas da Carolina, esposa do Machado de Assis, e criou essa narrativa histórica muito boa, por sinal. Recomendo que assista a entrevista também, leia o livro. E por fim, em agosto, a gente fez a leitura do Depois do Futuro, do Franco Berardi, que é exatamente, foi a terceiro livro do nosso projeto de leitura conjunta da coleção Exit. Essa coleção é uma série de livros que a editora Ubu tem, são 7 livros, e desde junho nós estamos fazendo a leitura de cada um desses livros e debatendo ao vivo aqui no canal. Se você não conhece, vou deixar também a playlist aqui embaixo para você assistir. E foi muito boa o ao vivo, muita interação. São proposições muito pertinentes a respeito dos nossos tempos. Aqui o Franco Berardi foi vamos dizer assim, um ativista do movimento de maio de 68 na Itália. Então ele imagina uma ideia de futuro a partir do século XXI. Ele faz toda uma introdução a respeito do século XX para poder propor um futuro do que se considera um futuro moderno, vamos dizer assim, né? É muito interessante também, como tem sido, em geral, as leituras desse projeto. Obviamente, eu vou apresentar aqui do mês de outubro, que inclusive eu vou já iniciar as leituras do mês de outubro. Foi um mês que eu li bastante. E o primeiro livro que eu concluí foi do meu camarada, meu grande amigo Yuri Aleonati. Yuri, se você não estiver reconhecendo pelo nome, é o cidadão, o anticristo que faz o canal Livrada. Ele é a mente do Livrada. Ele e o Murilo são uma dupla que fazem o canal. Mas quem aparece a maior parte do tempo na frente das câmeras, que você reconhece mais facilmente, é o Yuri. E ele lançou um livro de crônicas, aqui é uma coletânea de crônicas que ele lançou ao longo entre 2015 e 2019 no site A Escotilha. E bem bacana, assim, algumas crônicas conversaram bastante comigo. Até mandei uma mensagem para ele que o livro dele estava conversando comigo. Eu li muita crônica quando eu era mais jovem e basicamente eu comecei a minha vida de leitor, assim, que eu me entendo, de ir no sebo comprar livro. Comprava muito livro do Fernando Sabino, do Luiz Fernando Veríssimo. Eram crônicas muito boas, obviamente, de 2 cânones da literatura nacional, mas eram crônicas de pessoas consagradas que estavam estavam muito distantes da minha realidade intelectual, pessoal. E o Yuri tem quase a mesma idade que eu, ele deve ser uns 2, 3 anos mais velho que eu, e então alguns desses pensamentos aqui, algumas coisas dessa bula para uma vida inadequada, que é justamente o título do livro, acabaram conversando muito comigo, e eu vou fazer vídeo em breve, vou soltar aqui para vocês, ainda nesse mês de outubro, óbvio. Li a HQ do congressista John Lewis, A Marcha, volume 1, aqui lançado pelo selo Nemo, selo da Autêntica. John Lewis e Martin Luther King em uma história de luta pela liberdade, livro 1. Isso aqui é uma trilogia que foi lançada lá nos Estados Unidos. Acho que aqui no Brasil só chegou a ser lançado o 1 e o 2, ainda vão ser lançados 3. Até perguntei para a editora Autêntica, mandei uma mensagem para eles lá no Instagram, não tive resposta. Quando ia ser lançado o volume 3. Não é incomum você mandar mensagens para as editoras e não obter respostas. Depois as editoras ficam reclamando que não tem venda, aquela história toda. Mas não custava nada tentar atender um cliente. Então, não estou lá para pedir livro, para pedir cortesia, nem nada não. Eu quero só saber o dia do lançamento para eu poder me programar. Até porque eu quero falar sobre esse HQ aqui, que inclusive foi a primeira série de quadrinhos a vencer o National Book Award lá nos Estados Unidos. E o John Lewis tem toda uma trajetória de vida relacionada à luta pelos direitos civis dos negros norte-americanos. Eu sempre falo desse assunto aqui, falo dos escritores desse período do século XX. Quero trazer mais, inclusive, aqui para o canal para a gente discutir e comentar. E eu vou trazer também a minha análise sobre A Marcha, livro 1. Depois, em seguida, durante a Bienal do Rio, que aconteceu em setembro e coincidiu de eu estar lendo, esse livro, Fahrenheit 451. Esse foi um daqueles famigerados 12 livros que eu escolhi para ler em 2019. Dos 12 eu só li uns 3 ou 4.
as minhas metas literárias estão péssimas. Depois eu quero conversar um pouco com vocês sobre justamente isso, metas literárias, prazos, tempo, essas coisas todas. E eu selecionei ele como um dos 12 lá para ler, e veio bem a calhar porque coincidiu na época, se falou muito do Marcelo Crivella censurando aquela HQ, que tem um beijo de dois rapazes, um desenho que ele censurou para proteger as crianças, mas no fundo não tem nada de proteção de criança, de coisa nenhuma. Se ele tivesse preocupado com criança, ele estaria fazendo outras coisas muito mais importantes do que censurando livros em pleno evento literário, né? É incrível como certos agentes políticos têm um enorme medo de livros, né? Das letras, de artes em geral. O padrão, seja de esquerda ou de direita, o padrão totalitário é muito parecido, né? E aqui também já fiz vídeo para o canal, um vídeo bem bacana, assim, que eu até pirei um pouco falando de lei da termodinâmica, de fogo, de dissipação de fogo, que vira cinza, vira carvão, mas tem tudo a ver com a temática, né, do bombeiro, dessa distopia clássica do Ray Bradbury, em que os bombeiros eles não apagam mais fogo, eles pelo contrário, eles destroem bibliotecas ateando fogo, invadem casas, e esse estado totalitário proíbe pessoas de ler, de ter bibliotecas em casa, e tem uns aspectos muito bons desse livro, eu gostei muito. É um verdadeiro clássico, eu nunca tinha lido, tinha assistido o filme do Truffaut. Enfim, vejam o vídeo que está aqui embaixo. Depois eu li também da lista de 12 livros para ler, então já não são 4, foram uns 5 livros que eu li já dessa lista. Não, acho que foram 4 livros. O Eleito, do Thomas Mann. Esse é o mais recente livro lançado pela Companhia das Letras, acho que foi lançado ano passado, final de 2018. A Companhia das Letras está reeditando toda a obra do Mann. Estou esperando o José e seus irmãos, acho que é José e seus irmãos. Aqui o Mann se aproveita de uma história medieval para recontá-la, a história do Papa Gregório. É uma lenda, um mito medieval que é uma novela, né? Na realidade ele não chega nem a ser um romance, mas a novela do Thomas Mann tem 240 páginas. Eu vou até me adentrar nessa questão, se é novela ou romance do Mann, mas eu considero que seja uma novela, e com uma prosa absolutamente genial, de um monge contando a história desse Papa que é filho do pecado, filho de um incesto entre 2 irmãos, um casal de irmãos, que gera justamente o Gregório, de uma família reis, nobres, que tem esse filho e simplesmente esse filho, fruto do incesto, eles não podem criar. E aí se desenrola toda a história e a trajetória de vida desse personagem, que tem o seu carisma, tem uma questão sobre a beleza, sobre o narcisismo, sobre a virulência, sobre religião, muito forte, porque depois ele se torna papa. Isso não é nenhum tipo de spoiler, isso está na sinopse do livro. E eu vou fazer vídeo, com certeza, aqui para o canal, e em breve vai sair também nesse mês de outubro. E por fim, ontem, exatamente ontem, hoje é terça-feira, dia 1º de outubro, eu estou gravando esse vídeo, vai ao ar nessa sexta-feira, e ontem a gente fez o ao vivo do Esperando Foucault, que é justamente do nosso projeto da coleção Exit. Marshall Salles, um antropólogo norte-americano, que fez um trabalho de pesquisa dos povos primitivos da Polinésia, foi muito reconhecido por isso, um trabalho de doutorado, pós-doutorado. E aqui são livros de aforismos que ele vai trazendo várias questões com muito humor, sarcasmo e ironia sobre diversos aspectos econômicos, antropológicos, sociais, e também sobre a relação de poder que ele provoca aqui, o Michel Foucault, pensador filósofo francês, em que ele considera que o poder não é exatamente como o Michel Foucault apresentou nos anos 60 e 70, o poder pelo poder, tudo é relação de poder. Ele não considera que o poder seja dessa forma, porque senão seria o poder sobre o poder, sobre o poder, sobre o poder, que acabaria se tornando um buraco negro, e ele não vê exatamente dessa forma e vai fazendo essas provocações
até mesmo sobre a careca do Michel Foucault, ele comenta. Foi um pouco difícil, eu confesso, ter feito esse ao vivo, porque ele não é um livro que tem uma linearidade e uma profundidade, então muitos aspectos ele apresenta em 2 linhas e a gente fica assim meio que tentando interpretar a visão do Salins, porque eu não sou um conhecedor da obra dele, tampouco sou um conhecedor de antropologia social, menos ainda conhecedor da obra do Foucault, que para mim sempre foi muito indigesta, muito densa, mas deu para entender um certo sentido de percepção de mundo e o porquê que ele faz parte dessa coleção Exit, ao qual eu tenho falado aqui nos últimos tempos. Além disso, eu estou lendo para esse mês de outubro os verbetes do nosso projeto Dicionário da Escravidão e Liberdade, da qual eu estou participando com a Natasha Henneman, do canal Redemunhando. Recomendo demais o canal, nós estamos alternando, a gente separou os verbetes desse livro e a cada mês a gente lança nos nossos respectivos canais a discussão desses verbetes, e eu recomendo demais o vídeo que ela fez no final de setembro agora, muito importante, assim, recomendo que vocês assistam, vou deixar aqui a playlist aqui embaixo. Estou lendo Moby Dick, dessa edição nova do 34, estou lendo O Corvo, do Edgar Allan Poe, com uma super aula do Paulo Henriques Brito, vou até deixar a capa aqui da edição que eu estou lendo, a gente vai conversar também sobre esse livro. O que mais? Acho que é isso que eu estou lendo. Próximo livro, Os Pecados Secretos da Economia, da coleção Exit. Eu quero saber o que é que vocês estão lendo, o que é que vocês leram nesse período, me dê indicações. Recebi algumas indicações bacanas no último vídeo do Book Haul aqui no canal. Então é isso. Quero ouvir de vocês. Me deem recomendações, me deem sugestões, comenta aqui embaixo. Deixa o joinha nesse vídeo. Pede para os amigos se inscreverem no Seleção Literária, divulga aí para os amigos, isso é importante pra gente. E é isso aí, beleza? Valeu, pessoal. Tchau.